Olá, meu querido, olá, minha querida, a paz do Senhor, de todo o meu coração, um ótimo dia para você. Eu quero dar início a mais uma mensagem da Palavra do Senhor, mas antes, não esquece de colocar o seu like, não esquece de compartilhar este canal com as suas redes sociais e principalmente se inscreva nele se você ainda não é inscrito. É muito importante que você faça isso para que este canal possa crescer e para que a palavra de Deus seja semeada em todo lugar. Aguarde um minutinho, nós vamos para uma breve vinheta e logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Obrigado por você ter aguardado até agora. Nós vamos ler uma passagem da Palavra de Deus que está no livro de Levíticos, capítulo 10, versos 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram nele fogo e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Queridos, nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Primeiramente, Nadab e Abiú, filhos de Arão, eles foram separados como sacerdotes. Arão foi o primeiro sumo sacerdote quando foi criado o tabernáculo no deserto, e os seus 4 filhos, Nadab, Abiú, Itamar e Eliezer, se tornaram sacerdotes. Só que Nadab e Abiú, num determinado dia, resolveram fazer as coisas por conta deles, simplesmente sem ordem da parte de Deus, porque Arão, que era o sumo sacerdote, recebia as informações de Moisés para aí sim tomar as providências. E num momento assim de qualquer, acho que uma atitude de brincadeira, vamos dizer, eles resolveram fazer lá um ritual, levaram o seu incensário, colocaram fogo, colocaram incenso e entraram no templo. E porque eles não haviam sido mandados fazer aquilo, eles fizeram o que eles acharam que devia fazer, meio que numa questão assim, vamos usar até um termo assim, meio como deboche, porque se não havia ordem para fazer aquilo, por que eles fizeram? E ali eles foram consumidos. Naquele momento, eles entraram dentro do tabernáculo para fazer isso, e eles foram consumidos. Deus os consumiu. E Moisés ainda fala para Arão: não foi isso que Deus mandou fazer. E Arão tanto que se calou, porque Arão entendeu que ele estava errado, entendeu que os filhos deles cometeram um erro grave. E aí a gente vê, por exemplo, em outras situações no Antigo Testamento, de pessoas que foram punidas porque fizeram as coisas do jeito que eles achavam que deviam fazer. Quem tinha que sacrificar era o sacerdote. Num determinado momento, lá no reinado de Saul, ele resolveu fazer isso. Saul resolveu fazer por conta dele, porque ele achou: eu sou o rei, eu tenho todo o direito. E com aquilo ali, Saul perdeu totalmente a credibilidade diante de Deus. Os 2 filhos de Eli, que falam lá no livro também de Samuel, que também faziam parte do sacerdócio, eles também tinham o hábito de chegar ali na porta do templo, onde estava sendo cozida aquela carne que era oferecida. Eles chegavam ali, eles arrancavam aquilo ali do caldeirão por conta deles, ou seja, eles usurpavam aquilo que aconteceu, que estava acontecendo, e eles também acabaram morrendo por uma determinação de Deus, ou seja, por causa dos seus pecados. Samuel ainda era um menino, trouxe essa mensagem para Eli. Na continuidade, Eli morreu também, morreu a sua nora que estava grávida, ou seja, um monte de situação aconteceu por causa do quê? Por causa de filhos que não foram ensinados da forma correta. O título da nossa mensagem é esse: como você
tem ensinado seus filhos? É muito importante, porque hoje se cobra muito o pecado da pessoa que o está cometendo, mas às vezes precisaríamos ver também a origem desse pecado, se não está no ensinamento que não foi dado por parte dos pais. No outro vídeo eu falei que as nossas escolhas determinarão a nossa derrota ou sucesso. Isto também vale para a criação dos nossos filhos. Eles são a herança do Senhor, mas a responsabilidade de ensiná-los é nossa. Os nossos filhos são herança do Senhor, mas o Senhor não vai mandar um anjo para ser o ensinador dessas crianças. Nós temos que ensinar. Eu, como pai, tenho a responsabilidade, junto com a minha esposa, de ensinar os nossos filhos. Não podemos terceirizar essa parte, que é a educação. Uma vez eu fiz uma mensagem aqui na nossa igreja, acho que não era nem aqui nesse tempo ainda, era lá na outra rua onde nós estávamos, por causa de algumas coisas que eu estava vendo. Eu estava notando que alguns pais, algumas mães, elas traziam seus filhos pequenos, colocavam lá na salinha, no horário do culto, e na salinha tem uma professora que ensina a palavra de Deus. Ali não é lugar para distrair a criança, não é para a criança ficar distraída para não incomodar no culto. Ela também é ensinada sobre a palavra de Deus, todavia ela é ensinada por alguém que tem essa qualidade, que tem essa qualificação para ensinar crianças. Que uma coisa é você falar para crianças, outra coisa é você falar para adultos. Só que algumas crianças, às vezes por questões de rebeldia, não davam muito sossego dentro da salinha, e quando eram chamados os seus pais, as suas mães, para explicar o que estava acontecendo, porque as mães é que tem que tomar essa providência, tinham mães que se injuriavam, achavam ruim. Porque meu filho, porque minha filha, porque achavam que a tia lá, que a gente chama lá, a irmã que está cuidando da salinha das crianças, tem obrigação de educar o filho dela. Não, não é não. A educação tem que vir de dentro da casa onde ela mora, vem do berço. Quem educa filho, quem educa criança são os pais. A igreja, ela ensina a palavra de Deus, ela ensina sobre o caráter cristão, ela vai, então se essa criança já tem uma educação que lhe foi dada pelos seus pais, quando chegar na igreja ela vai começar a aprender, e aquilo ali vai ser somado ao conhecimento dela, ela vai se tornar uma criança não somente educada, mas uma criança doutrinada segundo a palavra de Deus. Então é muito importante que a gente entenda isso, e temos que parar com aquela ideia de achar que não, quando crescer ensina, não vai ensinar depois de grande não. Você tem que ensinar quando é pequeno. Aqui a gente vê aqui, nessa passagem que eu li, que fala no livro de Levíticos, Arão, talvez, ele cometeu um engano com seus filhos. Por quê? A educação dos filhos, ela vem dos pais. Então, quando um filho tropeça, ele tem que ser corrigido por quem? Pelos seus pais. Não é a escola que vai corrigir. A escola, por exemplo, ela está ali para ensinar cidadania. A escola está ali para ensinar geografia, matemática, história, para que você seja uma pessoa com conhecimento para lutar nessa vida. Agora, a sua educação, ela vem do teu lar, ela vem de dentro da tua casa, ela vem da orientação dos seus pais. Como você tem ensinado os teus filhos? É a primeira pergunta que eu faço para você que está me ouvindo. De que forma você tem ensinado os seus filhos, ainda pequenos? Porque não adianta querer ensinar depois de grande. Muitas vezes nós temos, eu por exemplo, em algumas situações, quando os meus filhos ainda eram bem pequenos, às vezes eu usei de certo rigor, não bater, mas muitas vezes trazer certo rigor, colocar de castigo, proibir certas coisas, e em algumas vezes eu fui criticado por pessoas da família. O Milton é muito rigoroso, eles são apenas, muitas vezes o meu filho mais velho, que na época só tinha ele, o Carlinho é muito pequeno, não tem que tratar desse jeito. Pois eu confesso a vocês uma coisa, eu não me arrependo da forma como eu cuidei, como eu eduquei meus filhos, porque todos os dois são de uma educação requintada, e eles estão educando os filhos deles da mesma maneira, porque uma coisa chama a outra. Quando você fala lá no livro de Provérbios 22:6, quando diz, a palavra de Deus nos diz, ensina uma criança o caminho que deve andar,
E mesmo depois que envelhecer, jamais esquecerá dele. A Bíblia está nos dizendo que você educa uma geração e outra geração será educada depois dela. Então, tudo isso é uma coisa que, como se diz, ela é um sistema que vai caminhando para frente. Então, quando você educa seus filhos da forma correta, com certeza seus filhos vão aprender e eles vão educar os seus da mesma forma. E isso sucessivamente, ou seja, nós vamos ter pessoas educadas, pessoas de educação requintada, pessoas que vão saber viver muito bem no meio da sociedade. Aqueles que hoje não são ensinados tornam-se mais tarde a vergonha dos seus pais. Você já pensou você mais tarde escutar alguém dizer algo mal de um filho seu? Pô, mas aquele rapaz, aquilo é pior que bandido, aquilo não tem caráter, aquela moça não presta. Sabe o que é você escutar isso de uma pessoa e a pessoa falar isso aí, você não ter um argumento para rebater? Eu me lembro que certa feita eu recebi um telefonema de uma pessoa que trabalhamos junto há uns anos atrás. Ele não era da mesma empresa que eu, e quando essa pessoa saiu, que terminou o consórcio, ele voltou para São Paulo e ele conversou comigo se eu não gostaria de trabalhar com eles lá em São Paulo. Por causa dos compromissos que eu tinha aqui, eu recusei. Passado alguns dias eu fiquei sabendo que o meu filho também trabalhava nessa empresa, e o meu filho recebeu um convite dele e foi trabalhar com ele. Amém, gostei, foi muito bom, foi bom porque foi meu filho que foi para São Paulo, foi fazer faculdade e acabou ajudando muito na caminhada dele. Só que um dia, passado alguns tempos, ele já estava trabalhando em São Paulo há uns 2 anos, um dia essa pessoa, esse amigo, esse engenheiro, entrou em contato comigo porque ele precisava de uma informação. Conversei com ele, um cara muito bacana, e eu respondi para ele. E na conversa eu falei para ele: poxa, eu preciso te agradecer por uma coisa. Muito obrigado pelo que você fez pelo meu filho. O meu filho foi levado para essa empresa onde ele está hoje, ele está bem, está com um bom salário, está fazendo faculdade. Olha, você foi um anjo que Deus colocou no nosso caminho. Muito obrigado. E esse cidadão do outro lado do rádio falou assim para mim: Milton, você não tem que agradecer nada. Teu filho é um menino de ouro. Teu filho merece todo o nosso respeito. E olha, parabéns a você e a sua esposa pela educação que vocês deram a ele. Aquilo para mim foi massagem no coração, massagem na alma. Por quê? Porque eu tenho certeza que o meu filho é um moço de bem. Mas tudo isso foi por causa da educação que nós demos a ele. Então, a gente sabe que, por exemplo, se você não cuida de uma criança dela hoje, por isso a Bíblia diz: ensina uma criança. Ela não diz ensina um adulto o caminho que deve andar. Ela diz uma criança. Por quê? Porque é a idade tenra, é a idade que absorve as coisas com mais facilidade, é a idade que você vai ensinar e ela vai aprender com mais facilidade. Depois que cresce, fica difícil. Então nós temos que tomar esse cuidado. Aí eu lembro, por exemplo, também do testemunho de um pastor. Esse pastor eu estava assistindo uma vez na televisão, era um pastor aqui da região da Baixada, e estava tendo um programa de televisão no qual ele apresentava algumas pregações da igreja dele, e ele contou uma história que eu achei muito relevante para estar trazendo agora. Ele falou de um membro da igreja dele que procurou por ele e falou assim: pastor, eu preciso de uma ajuda financeira urgente. Aí o pastor perguntou do que se tratava. Ele falou: meu filho está preso. Como assim teu filho está preso? Meu filho infelizmente se envolveu com as pessoas erradas, acabou acontecendo algumas coisas lá e ele acabou sendo preso. Aí o pastor falou: poxa, mas você ensinou teu filho direitinho como deveria caminhar? Aí ele falou: poxa pastor, o senhor não me conhece? Eu estou aqui há tantos anos, meus filhos foram criados tudo na igreja. Desde criança eu sempre ensinei o caminho certo. Eu nunca admiti isso, nunca admiti aquilo, sempre ensinei que tem que andar no caminho do Senhor, que tem que ser assim, assim, assim. E o pastor deu a seguinte resposta para aquele irmão: irmão, você tem certeza que realmente você fez isso? Sim, eu tenho. Então deixa teu filho lá mais um pouco. O moço tomou aquele susto. Ele falou: deixa teu filho lá, porque se ele não aprendeu nada enquanto era criança, ele vai ter que aprender agora. Agora na base da dor ele vai ter que aprender.
Então eu vejo, por exemplo, que não é a igreja que vai mudar, que vai determinar quando um jovem vai ser de sucesso lá fora. O começo dessa determinação vem do que você ensina. A igreja é um complemento. A igreja, aquele jovem, aquela criança vai ser ensinada a palavra de Deus, mas a educação ela tem que adquirir em casa, junto com os pais. São os pais que determinam, que dão o start de cada situação na vida de uma criança. O que ela pode, o que ela não pode, o que ela deve, o que ela não deve. E nós temos que ter essa sensibilidade. Nós temos primeiramente que ensinar nossos filhos a amarem a Deus acima de tudo. Eu acho que isso é a parte principal, não precisa mais nada do que isso. Ensinar nossos filhos desde criança a amar a Deus acima de qualquer coisa. Quando você ensina uma criança dessa forma, ela vai ser bom filho, porque ela vai crescer aprendendo aquilo que você ensinou, e ela vai ver no decorrer da sua vida que aquilo é muito bom, e ela será também um bom filho. Ela será também um bom marido e uma boa esposa. Você imagina, por exemplo, um homem que é ensinado segundo a palavra de Deus, quando ele casar, como ele vai tratar a sua esposa? Uma mulher, uma moça que é ensinada segundo a palavra de Deus, como ela vai tratar o seu marido, a sua família, os seus filhos, depois que ela casar? Basta fazer essa pergunta para você e você encontra uma resposta se você entender o que eu estou falando. Ensina teus filhos a amarem a Deus acima de todas as coisas. Eles serão bons filhos, serão bons maridos e boas esposas. Às vezes nós vemos aí famílias cristãs, homens e mulheres, que de alguma forma estão vivendo em atrito, estão vivendo em tribulação, muitas vezes casados, mas querem se separar, não conseguem viver juntos e tal, e alguém fala, poxa, mas são crentes, como é que acontece um negócio desse? O problema não está neles ali. Eu entendo assim, usando uma área psicológica, essa questão vem lá da infância. Alguma coisa falhou no meio do caminho. Porque eu sou um filho que não nasci num lar ali com pai e mãe tudo direitinho. Como eu sempre falo nas minhas pregações, meus pais não eram casados. Mas eu fui ensinado desde criança, pela minha mãe primeiramente, pelos meus avós, pela minha avó principalmente, os caminhos do Senhor. Mesmo de uma forma diferente de como é ensinado hoje a didática é outra. Hoje nós temos professores formados para ensinar nas escolas bíblicas, nós temos professores formados para ensinar as crianças nas salinhas, que fazem cursos específicos para aquilo. No meu tempo não tinha, e se tinha era muito pouco. Eu não me lembro de nenhuma pessoa daquela época que fosse treinada especificamente para cuidar de criança nas igrejas. Mas o que acontece? Os ensinamentos dessas pessoas que se tornaram mais tarde maus pais, maus maridos, ou mesmo maus filhos, vem do começo do ensinamento. Eu entendo isso. Eu entendo que vem lá do início, onde a pessoa deveria ter mantido aquela criança ensinada de uma forma com um certo rigor de obediência, e aí sim essa criança mais tarde seria um excelente filho, um excelente marido ou esposa, também bom profissional, porque você não vai encontrar um bom profissional, vai encontrar sim muitos bons profissionais, mas quando se trata do homem de Deus, você vai perceber que ele é diferenciado. Eu não estou aqui falando mal de ninguém, que eu conheço muitos profissionais excelentes, mas com vários desvios de conduta, muitos profissionais excelentes, mas com muitos vícios que o mundo coloca na vida deles, sabe? Pessoas que você vê profissionalmente trabalhando, eles são muito bons, mas falta-lhe muitas vezes um caráter bom também. E essa questão do bom caráter, ele não nasce na pessoa, ele é feito no decorrer da sua vida. Uma vez eu aprendi que as crianças, os filhos, eles nascem já com 30% geneticamente formado da família. Por exemplo, nasce a cor da pele dos pais, feição do rosto, os olhos, nariz, boca, orelhas, mãos,
tudo isso. A minha mão, por exemplo, é idêntica à mão do meu pai, do meu finado pai. A minha irmã, a Shirley, também tem a mão idêntica à minha e à dele. Então, são genéticos isso aí. Agora, esses 30% já nasce com a pessoa. Os outros 70% são formados até a idade dos 10, 12 anos. Então, a questão do caráter do ser humano, ele é formado na infância. E quem tem essa obrigação de formar? Os pais. Os filhos são herança do Senhor. Todavia, eles não temos que terceirizar isso. Temos que seguir à risca aquilo que o Senhor assim determinou. Transforma também em bons cidadãos. Quando eu falo cidadão, é aquele homem que cumpre, aquele homem, aquela mulher que cumpre seus deveres, que paga seus impostos em dias, sabe? Que paga suas contas, que procura manter a sua vida dentro de uma regularidade. Bom cidadão é aquele homem que é eleitor, que vai no dia na urna, vota em alguém, porque você cancelar um voto é um negócio perigoso, que você muitas vezes cancela porque você não gosta do cara que é presidente, que vai ser teu presidente, teu governador, ou teu, como é que se diz? O teu prefeito. Aí você não quer votar em ninguém, ou você vota em qualquer pessoa que você nem sabe quem é, ou então você vota em branco ou nulo e você está dando oportunidade para que outro entre no lugar. Então tudo isso, querido, faz parte da cidadania. E também bons servos. Bons servos de Deus são aqueles que foram ensinados desde criança. Os pais ensinam os filhos a amarem a Deus acima de todas as coisas e amar ao seu próximo como a si mesmo. E será uma pessoa que vai ser totalmente diferente daquilo que você vê aí fora. O mundo aí fora está cheio de momentos aí que a gente tem visto aí uma podridão por parte da sociedade. Coisas que antigamente não aconteciam, hoje está sendo feito assim escancaradamente. Famílias estão sendo destruídas, prostituídas, roubadas, lesadas. Hoje a coisa virou de uma tal forma que a gente não tem nem o que falar. Precisamos sim orar, como eu estava agora há pouco aqui em oração, e orando pelo nosso país, pela nossa nação, pela nossa cidade, pelas nossas igrejas. Então é necessário que nós vivamos isso. Queridos, que Deus abençoe sua vida, que esta curta mensagem possa fazer você abrir os seus olhos. Você pai, você mãe, pensa nisso que foi falado aqui. Eu não estou aqui criticando a forma de que ninguém eduque seus filhos, mas lembra principalmente disso. Seus filhos têm que amarem a Deus acima de todas as coisas. E esse é o primeiro passo para que mais tarde eles sejam bons filhos, bons maridos, boas esposas, bons profissionais, bons cidadãos e principalmente bons servos de Deus. Porque infelizmente as igrejas também estão cheias de pessoas que muitas vezes frequentam a igreja, mas ela não entendeu ainda por quê. Amém? Deus abençoe sua vida. Eu quero orar por você nesse momento. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, e agradeço por a vida de cada um que está assistindo este vídeo até agora. Peço a bênção do Senhor sobre a vida de cada um deles. E peço a bênção do Senhor sobre a vida de todas as famílias, Senhor. Que cada pai e mãe eduque seus filhos da forma correta para que mais tarde eles sejam excelentes naquilo que fazem. Que eles vivam para agradar ao Senhor, para fazer a sua vontade. Que o poder do Senhor seja derramado sobre suas vidas e que em nome de Jesus as gerações seguintes sejam todas elas ensinadas e abençoadas para a glória do teu nome. Obrigado, meu Deus, que a tua graça e o teu poder sejam derramados sobre as nossas vidas, que tudo em nós seja para a glória do teu nome. Te louvo, Senhor, e te glorifico, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado pela tua paciência até aqui. Espero que esta mensagem possa trazer algo novo ao teu coração. Um forte abraço, um grande beijo e até o próximo vídeo, permitindo Deus.